Aqui é o professor Antônio Eduardo, mais conhecido como Professor X. E hoje vamos desvendar todos os segredos que envolvem o processo de eletrização por atrito. Ao final desse vídeo, você saberá o que é um processo de eletrização, quais são esses processos, o que é o atrito em um processo de eletrização, como se dá a eletrização por atrito, qual a diferença entre a eletrização de um material isolante e de um condutor, o que é uma série triboelétrica e como usá-la. Estão prontos? Então vamos lá. Para iniciar, vamos definir o que é um processo de eletrização. Um processo de eletrização é transformar um corpo neutro em um corpo eletrizado, através de um processo. Lembrando que um corpo neutro é aquele que possui número de prótons igual ao número de elétrons. Já em um corpo carregado, esse equilíbrio é quebrado, isto é, o corpo passa a ter diferença entre o número de prótons e de elétrons. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, aconselho a assistir o nosso vídeo O Mistério das Cargas Elétricas. Lá isso é explicado com mais detalhes e de forma descontraída. Você deve estar se perguntando, quais são esses processos de eletrização? A resposta é a seguinte: temos 3 maneiras de eletrizar um corpo. Pode ser através do atrito entre os materiais, do contato ou através da indução. Até aqui falamos muito de atritar, mas você sabe o significado dessa palavra quando empregado na eletrização? Atritar tem o sentido de friccionar, esfregar, só que tem um detalhe importante. Para eletrizarmos um corpo por atrito, devemos esfregar corpos de naturezas diferentes. Ou seja, não adianta atritar balão com outro balão, porque são feitos do mesmo material e não ficarão eletrizados. Porém, se atritar um balão com papel, ambos ficarão eletrizados, pois têm naturezas diferentes. Agora vamos falar da eletrização por atrito. Para isso, vamos analisar 3 momentos do processo: o antes, o durante e o depois do atrito entre os materiais. Inicialmente, temos 2 corpos neutros, ou seja, cada um possui o mesmo número de prótons e elétrons. Como exemplo, vamos adotar os seguintes materiais: um guardanapo de papel e um canudinho plástico. Você pode notar nos desenhos que eles possuem a mesma quantidade de carga positiva e negativa, representando que eles possuem carga líquida igual a 0. Ao atritarmos esses materiais, ocorre a passagem de elétrons do papel para o canudinho, ou seja, o papel está perdendo elétrons e o canudinho de plástico está ganhando elétrons. Após o atrito, o papel ficou carregado positivamente, pois perdeu elétrons, e o canudinho ficou carregado negativamente. De forma geral, podemos dizer que ao final da eletrização por atrito, os corpos ficam eletrizados com cargas de sinais diferentes, ou seja, um fica positivo e o outro negativo. Além disso, ficam com o mesmo valor absoluto de carga. Agora vamos falar da eletrização em materiais isolantes. Primeiro vamos definir o que é um material isolante. Um material isolante é aquele onde as cargas elétricas têm pouca mobilidade em seu interior. Isso acontece principalmente por não possuírem elétrons libertos dos átomos, ou seja, que andam livremente pela superfície do material. Esses elétrons recebem o nome de elétrons livres. Para você entender melhor, imagine aquele seu colega do colégio que não para em sala durante as aulas. No caso, ele seria um aluno livre, pelo menos até ser pego pelo inspetor de pátio. Aí ele vira um aluno suspenso. Como exemplos de materiais isolantes, nós temos o plástico, a borracha, o vidro, o papel e etc. Uma característica importante da eletrização dos materiais isolantes é que as cargas elétricas em excesso, provenientes do processo de eletrização, ficam confinadas apenas na região onde ocorreu o atrito, não se espalhando pelo restante do material. No desenho, a eletrização ocorreu apenas na parte amarela e, consequentemente, apenas nessa região temos cargas excedentes. Iremos agora falar dos materiais condutores de eletricidade. De modo geral, estamos falando dos metais, ouro, cobre, alumínio, etc. A principal característica desses materiais é que possuem elétrons livres, o que faz com que as cargas elétricas em excesso se distribuam por toda a sua superfície, não importando se apenas uma pequena área tenha sido atritada. Repare que o comportamento das cargas elétricas nesses materiais é totalmente diferente do que vimos nos isolantes. No exemplo, temos a esfera de alumínio, que foi atritada em apenas uma pequena região,
representada pela cor amarela. Apesar disso, as cargas em excesso se distribuíram por toda a superfície da esfera, características de um material condutor. Agora temos um mistério para solucionar. Por que normalmente não conseguimos eletrizar, por atrito, um material condutor em que tocamos? Para resolver esse enigma, vamos analisar o desenho. No caso, temos uma cúpula de metal eletrizada com carga positiva, que poderia ser de alumínio, apoiada por um suporte isolante. Vamos imaginar que seja de madeira. E temos uma pessoa curiosa que está indo tocar o metal eletrizado. Essa pessoa pode ser você, por exemplo. No desenho seguinte, após o toque, a cúpula de metal ficou neutra. Você deve estar se perguntando, mas por que ela ficou neutra? O que aconteceu é que os nossos corpos são bons condutores de eletricidade. E como os metais também são condutores, as cargas se distribuem por toda a sua superfície, chegando aonde está o seu dedo, e passam a se distribuir pelo seu corpo, chegando até a Terra. Assim você passa a funcionar como um fio terra, ligando o material eletrizado ao nosso planeta. Você deve estar se perguntando, o que a Terra tem a ver com isso? Para entender melhor, pense que nosso planeta é um grande depósito de cargas elétricas. Ele possui tantas cargas que tudo que está ligado a ele fica neutro. Ou seja, se o material possui excesso de elétrons, a Terra, através do aterramento, retira esse excesso do corpo. Se um corpo está carregado positivamente, a Terra fornece elétrons para tornar esse corpo neutro. Lembrando que para funcionar como aterramento, o material deve ser condutor. Por isso a base de madeira não descarregou o metal. Pronto! Mistério solucionado. Agora vamos falar da série triboelétrica. A série triboelétrica é uma tabela composta por diversos materiais, organizados na seguinte maneira. Quanto mais acima estiver o material, maior é a facilidade de perder elétrons. Resumindo, se atritarmos dois materiais, o que estiver mais acima na tabela fica positivo e o mais abaixo fica negativo. Um outro ponto interessante é que quanto mais afastados estiverem os materiais dentro da tabela, maior será a facilidade de eletrização entre eles. Agora vamos resolver alguns exemplos. A primeira questão diz assim: verifique, quando atritados, quem ganha e quem perde elétrons. O item A da questão traz os seguintes materiais: papel e canudinho. Primeiro vamos marcar o papel e em seguida o canudinho em nossa tabela. Feito isso, observamos que o papel está acima do canudinho. Logo, o papel fica positivo e o canudinho negativo. Colocaremos um sinal de mais para representar que este material perdeu elétrons e o sinal de menos representando que este ganhou elétrons. Vamos fazer o item B. Os materiais são o vidro e a lã. Localizando-os na nossa tabela, verificamos que o vidro está acima, logo fica positivo, e a lã, consequentemente, fica negativa. Simples, não é? Vamos para C. Os materiais envolvidos são o teflon e a lã. Ao localizá-los na tabela, observe que a lã agora está acima e o teflon abaixo. Logo, a lã fica positiva e o teflon negativo. Vamos agora para D. Os materiais envolvidos são o papel e o vidro. Novamente, vamos localizá-los na nossa tabela. O vidro está acima, ficando positivo, e o papel fica negativo. Viram como foi simples? Antes de continuarmos, é importante esclarecer que a nossa série não está completa. Porém, se cair uma questão dessa na sua prova ou no Enem, vai ser informada uma série com alguns materiais, e você deve responder de acordo com ela, não se importando com os eventuais materiais que não aparecerem, ok? Agora vamos resolver a segunda questão. Ela pede para você indicar quais das alternativas acima teriam mais dificuldade de eletrização por atrito. Para respondê-la, devemos buscar na tabela os materiais mais próximos entre si. Agora vamos comparar as distâncias entre os materiais. Entre o papel e o canudinho, temos um material entre eles. Entre o vidro e a lã, temos dois materiais entre eles. Entre o teflon e a lã, temos 3 materiais. E entre o papel e o vidro, temos também 3 materiais. Logo, a resposta correta é a letra A, papel e canudinho.
chegamos ao final de mais um vídeo. Agradeço a todos pela companhia e aguardo vocês no nosso próximo encontro. Se gostou, deixe um like. Tchau!